Olá, sejam bem-vindos ao canal de apoio da disciplina Processamento da Informação na modalidade semipresencial da Universidade Federal do ABC. Eu sou a Bruna, uma das monitoras da disciplina, e eu vou tentar ajudar vocês com alguns dos exercícios. Nesse, assim como em vídeos anteriores, e nos próximos vocês verão resoluções de exercícios em Java e em Portugal. O tema dessa aula é vetores e matrizes. Eu vou estar resolvendo com vocês o exercício 14 da lista extra 4 do curso semipresencial da disciplina de processamento da informação. O exercício 14, ele diz o seguinte: dada a matriz do exercício 12, a qual está na tela, gere um vetor com a média ponderada de cada linha, considerando como pesos os valores da última coluna. Então, vamos entender o que é uma média ponderada. Média ponderada, acho que todos já sabem, mas da linha, por exemplo, você vai pegar cada valor da linha, multiplicar o peso com o correspondente da coluna, e você vai dividir, soma todos esses valores e divide pela soma dos pesos. Acho que é bem simples. Então, vamos para a criação do algoritmo. Para a criação do algoritmo, nós utilizaremos o ambiente Portugal Studio. Então, é só a gente vir aqui e clicar em Sair programando. Então, vai abrir a tela. O primeiro toque que eu dou para vocês é colocar o cabeçalho no programa. Então, esse cabeçalho, que eu aconselho vocês a colocarem, vocês podem colocar, por exemplo, como eu acabei de colocar, o enunciado do exercício. Então, eu identifiquei qual era o exercício 14 da lista 4. Então, nós vamos começar com a parte da declaração das variáveis, que é a primeira parte de um programa, de um algoritmo. Então, aqui estão as variáveis de quais nós vamos precisar. A matriz, certo? Nós declaramos a matriz como um valor inteiro, porque é uma matriz de números inteiros. O vetor, que vai armazenar as médias, é real, porque é uma média, certo? E nós vamos inicializar ele zerando, vocês vão entender melhor depois. Mas nós temos que fazer uma soma em cima de outra soma. Vocês vão entender melhor, mas é basicamente isso. E por isso a gente tem que fazer essa inicialização com zero. E outras variáveis que nós vamos utilizar são as variáveis linha, coluna e peso. O peso vai ser dado pela última coluna. Então, 3, 2, 1, 3 são os pesos. E a linha e a coluna, nesse caso, são variáveis auxiliares para a gente poder percorrer a matriz e o vetor. Mas não se prenda ao nome delas, porque elas podem ser chamadas de qualquer outra coisa. Elas são aí apenas para auxiliar. Então, agora nós vamos para a parte do processamento. Eu vou colocar aqui na tela toda a parte do processamento e vou explicando aos poucos. Então, primeiramente, ao pensar no processamento, quando nós estamos mexendo com matriz, com um vetor, nós vamos utilizar laços para percorrer essa matriz, porque nós vamos precisar percorrê-la, certo? E essa matriz é uma matriz 5x5. Então, primeiro, a gente fez um comando para as linhas, percorrer as linhas, e outro para percorrer as colunas. Até aí, tudo bem. Agora, como nós vamos fazer para realizar essas médias? Colocar esses valores dentro do vetor. Então, primeiro que a gente tem que pensar, a gente vai ter que ter essa variável, a média tem que estar aqui dentro, recebendo alguma coisa, certo? O vetor das médias tem que estar aqui dentro, recebendo alguma coisa. Então, nós colocamos o vetor aqui dentro. Vamos inventar ele bonitinho. Colocamos o vetor aqui dentro, certo? E ele está recebendo o quê? Nós vamos fazer uma média ponderada. Então, vamos pensar que cada posição desse vetor, aqui nós colocamos a posição linha, porque nós precisamos que essa posição não mude por um determinado tempo. Vocês concordam que essa posição, essa variável está mudando mais rápido que essa? Nós precisamos que essa variável se mantenha. Então, a gente coloca a variável linha
por causa disso, vocês vão entender melhor. O que nós vamos fazer? Pegar o valor da matriz na posição inicialmente 0, 0, multiplicar pelo peso, por enquanto a gente vai deixar assim, a gente não inicializou o peso, a gente apenas declarou ele. Nós vamos deixar assim. Então, você concorda que eu tenho que pegar o vetor numa posição, que no caso, por exemplo, posição 1, pegar o valor da matriz e multiplicar pelo peso. Certo, só que eu tenho que fazer isso, por exemplo, nessa posição aqui, eu tenho que armazenar a média da primeira linha, a média ponderada da primeira linha da matriz, certo? Então, eu tenho que fazer a soma dos valores multiplicados pelos pesos e somando aqui, sempre nessa mesma posição. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente somar na mesma posição. Somar na mesma posição. Só que isso é a mesma coisa que fazer isso aqui. Pode ser escrito das duas formas. Então, nós estamos pegando o valor da primeira posição, multiplicando pelo peso. Quando mudar o valor, chegar aqui, mudar o valor da coluna, nós vamos estar pegando segundo valor da linha, da primeira linha, e multiplicando pelo outro peso. Só que o que vai acontecer com esse peso? Agora vamos dizer o que é esse peso. O peso, ele não é o valor da última coluna, os valores da última coluna da matriz, certo? Então, eu determinei aqui, ó. Vocês lembram que para pedir colocar o valor de uma matriz, eu coloco matriz, que é o nome dela, e as posições. Primeira linha, depois a coluna. Então, não se prendam ao nome das variáveis, como eu disse. Porque aqui, ó, na coluna é a coluna 4, porque eu tenho matriz 5 por 5, certo? Então, vai de 0 a 4 as posições. Então, aqui é a posição 4. E por que eu coloquei a variável coluna? A variável é a coluna, mas ela está na posição da linha. Então, ela vai agir como linha aqui, não importa o nome da variável. Deu para entender? Então, por que nós usamos a coluna? Porque ela está mudando mais rápido. A gente acaba de somar um valor, na posição do vetor, eu tenho que somar outro. Só que eu preciso que o peso mude. Se eu colocasse linha, eu ia ter que esperar passar até chegar no 5 aqui, certo? Porque o máximo é 5. Para esperar sair aqui, para chegar no linha, para a linha mudar, e não tem como, porque a gente precisa que esse valor mude para poder fazer a soma. Então, é isso. Então, eu vou falando como se fosse um teste de mesa, vocês vão acompanhando comigo. Então, ó, para, a linha igual a 0. Então, a linha 0, coluna 0. Entrou aqui no peso. Peso vai ser igual. Matriz na posição 0, certo? Que essa variável está com valor 0. 4. Então, linha 0, coluna 4. Linha 0, coluna 4, peso é o 3. Certo. Média o vetor na posição 0. Que a linha está 0. É igual a soma dele mais a multiplicação da matriz na posição 0, 0, que é o 5, vezes o peso. Até aí está certo. Então, acabou isso, sobe aqui, soma 1 na coluna, a coluna virou 1. O que vai acontecer com o peso? Vai mudar. Vai ser a posição 1, 4. Então, vai ser linha 1, coluna 4. Vai ser esse 2 aqui o peso. Então, eu vou somar em cima do valor que já tinha, que era o 5 vezes 3, o valor 2 vezes 2, porque vai ser 0 na linha aqui da matriz, 1 na coluna, que é esse valor aqui, e o peso é esse aqui. Então, dá para entender, o resto vai funcionar da mesma forma, certo? E agora nós temos que pensar que eu somei todos os valores, agora eu tenho que dividir pela soma dos pesos. Então, é isso que está faltando. E aqui está a solução. A soma dos pesos deu 10. Então, eu tenho que pegar o vetor nessa posição, ainda no 0, por isso que ele fica aqui fora, porque se ficasse aqui dentro, a gente já está dividindo cada valor por 10,
Isso não é necessário. Então, deixa do lado de fora desse laço. E, então, nós temos primeiro, acabou esse laço aqui, nós temos ainda a linha igual a zero, certo? Então, nós ainda estamos mexendo nessa posição do vetor. Então, tá certo. Porque nós queremos pegar o valor dessa posição, que foi somado em cima, certo? Foi somando. E nós queremos dividir ele por 10, porque é a soma dos pesos. E aí, nós temos a média ponderada nessa posição do vetor. Ou seja, a média ponderada da primeira linha da matriz nessa posição do vetor. Não é necessário criar uma outra variável para colocar essa média ponderada e depois acrescentar no vetor. Pode também, mas não tem necessidade. Você pode fazer essas mudanças que não vai afetar o seu problema. Agora, a saída de dados. Deu para entender como funciona o processamento. Ele vai fazer para todas as linhas, certo? De todas as linhas da matriz, vai preencher o vetor. Saída de dados. Eu preciso exibir qual linha e qual a média ponderada dessa linha, do vetor. A posição do vetor, certo? Então, o que nós precisamos? De um para, certo? Para percorrer esse vetor. E qual é o comando que vai fazer ele exibir essas informações? Vai ser esse aqui. Escreva a média ponderada da linha, que é, nós usamos a variável coluna, podia ser qualquer outra variável, tá? Mas só utilizamos ela porque ela já estava aqui criada, poderia ter usado a linha, não tem nenhum problema. Então, coluna ou linha igual a 0, menor que 5 porque o vetor tem tamanho 5, certo? Então, vai de 0 a 4. Então, média ponderada da linha, aí vai mostrar a linha que aparecerá aqui, e vai mostrar o valor da média, certo? O vetor e a posição. O barra N, como vocês sabem, vai pular a linha, então a cada valor de média exibido, ele pula uma linha, mostra na de baixo, para ficar mais organizado. Bom, é isso. Obrigada pela atenção. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Fique à vontade para enviar dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Nós, a equipe de monitores, professores e coordenadores, estamos dispostos. É só nos contatar. Obrigada mais uma vez. É isso.